Cá estamos de volta para mais uma conversa sobre aves e desta vez vamos voltar às limícolas. A espécie de hoje é o pilrito comum. Pilrito ou pirlito? O que é que Não, achas, Zé? Tudo bem? pois é, pá, é assim, eu pirulito é a primeira vez que ouço. Até que se faz lembrar os pirulitos. Os Uh, pirulitos, exatamente. para mim sempre foi pirulito. Pois, eu também aprendi pilrito, efetivamente, e é pilrito que aparece em todos os guias de campo. Só que, como sabes, eu interesso-me também pela história da ornitologia e por consultar bibliografia antiga, e há tempos reparei que os livros anteriores a 1960, tudo o que tem a ver com aves, não registram pilrito e sim pirlito. Todos eles. O Rei Júnior, o Temido e outros. É sempre pirlito. E eu achei isto um bocadinho Pirulito é para curioso. enrolar a língua completamente. Diz? Pirulito é para enrolar a língua. É mais difícil de dizer Pois, do que mas é assim, pirulito. eu achei esta situação curiosa, porque aparecia em todos os livros antigos pirlito, e depois de repente passa a aparecer pilrito, ou seja, não me parece ter havido um erro, mas antes uma alteração da forma de escrever e de falar. E coloquei a questão ao Ciberdúvidas, que é um projeto que está online sobre questões de língua portuguesa. Efetivamente, o especialista que me respondeu diz que pode ter havido uma deturpação da forma original e que passou de pilrito, de pirlito a pilrito. E esta alteração chama-se, quando há esta troca de segmentos fonéticos, chama-se metátese. E na página que fala da metátese, eles até dão outro exemplo que é curioso, também tem a ver com as aves, que é o caso do melro. Melro, que em alguns meios rurais ainda se diz merlo, e em espanhol também é mirlo, e em latim é merula. Portanto, também no caso do melro pode ter havido uma troca do antigo merlo por melro, e aqui com o pirlito que passou a pilrito. Quando é que isto aconteceu, não sei, mas pelas minhas pesquisas eu acho que foi alguns nos anos 1960 que a bibliografia começa a registar pilrito, que é o nome pelo qual nós conhecemos hoje a ave. Eu não estou a sugerir que se volte a dizer pirlito, porque eu acho que esse termo caiu em desuso, mas achei curioso perceber que a origem se calhar foi pirlito, que aliás pode ter vindo do castelhano pirliteiro, que em português é uma planta que é o pilriteiro, também pode ter acontecido aqui a mesma coisa. Mas pronto, a Então, espécie é o. e onde é que viste o pirulito pela Bem, o primeira pirlito vez? comum ou pilrito comum, eu vi na Ria de Alvor, eu estava no Algarve, conforme dei conta nas conversas anteriores, tinha ido passar lá 2 ou 3 dias, tinha visto algumas aves marinhas e o falcão peregrino na Ponta da Piedade, e depois na Ria de Alvor encontrei então o pilrito comum, que é o Calidas alpina, que foi a minha espécie número 148. É possível que eu já tivesse observado a espécie antes, mas não a saberia identificar, dado que a identificação desta ave nem sempre é muito fácil, uma vez que a plumagem é assim bastante uniforme e sem grandes contrastes na plumagem de inverno, porque na época dos ninhos é muito mais fácil, uma vez que fica com a barriga preta. Portanto, Que aí é é a uma única ave mais limícola, é a contrastada única limícola que nós temos que ficar assim com a barriga preta, não é? das pequenas, porque das grandes Dessa, sim, também sim, a sim. tarambola cinzenta também fica, né? Mas assim das pequenas é a única que fica com a barriga preta. Portanto, eu já teria visto, penso eu, não sei, no estuário do Tejo ou noutra zona úmida costeira, já teria visto pequenas limícolas ali a andar que eu não conseguia identificar e que na altura teria deixado por identificar. Nesta circunstância, na Ria de Alvor, em 26 de fevereiro de 1989, eu agora já não tenho presente se foi ou não com a ajuda do diretor do centro, que era o Peter Arris, ou quem é que me terá ajudado a fazer a identificação, não me recordo disso, mas sei que desta vez consegui ver a ave bem, ou as aves, provavelmente eram vários, e foi nesta data que ela entrou então para a minha lista de espécies. E o que é que a torna difícil de identificar, ou como é que a gente pode tentar conseguir algumas dicas, talvez aqui, para a identificação da espécie, e, portanto, em período de invernada, que é mais difícil então de identificar? Bem, o que torna difícil é que a plumagem é um bocado, como é que podemos dizer, incaracterística. Incaracterística no sentido de não ter nenhuma marca particular que nos ajude, uma pintinha, um colar, umas riscas, não tem nada disso. Ele é assim mais cinzento acastanhado por cima, é mais claro por baixo. Há outras limícolas que também o são,
O que é que nos pode ajudar a identificar? Eu diria 3 coisas. Em primeiro lugar, talvez aquela que é mais segura, que é a vocalização. Eles, quando voam, fazem assim um chamamento assim, psh, quando nós aprendemos é relativamente fácil de reconhecer, só que eles nem sempre chamam, e só quando chamam já voaram, já se foram embora. Quando estão pousados, eu diria, por um lado, o facto de terem o bico razoavelmente comprido, porque há outros pilritos, como o pilrito das praias ou o pilrito pequeno, que tem o bico mais curto na proporção da cabeça. Este é o bico mais comprido e ligeiramente recurvado. É algo que ajuda. Há outros pilritos que podem ter, mas não estão presentes no inverno ou então não partilham o mesmo habitat. O outro aspecto é que o pilrito comum normalmente é a limícola mais abundante nas zonas de lamas estuarinas, pelo menos das pequenas limícolas, e portanto às vezes aparecem dezenas, centenas e em alguns casos mesmo milhares. Portanto, quando nós vemos milhares de pequenas limícolas que não sejam borrelhos, porque os borrelhos são de um grupo diferente, nós vemos milhares de pequenas limícolas, muitas vezes são pilritos comuns. Claro que depois temos que aprender a reconhecê-los, mas são assim de aspecto um bocadinho cinzentão, bico então razoavelmente longo, como eu disse. É claro que a partir de março, abril, eles começam a adquirir a plumagem de verão, ficam mais ruivos por cima e mais pretos na barriga, e aí torna-se muito fácil. Mas no outono e no inverno tem que ser assim um bocadinho com base na experiência e nestes detalhes que eu falei. Isto é das limícolas mais comuns que nós temos para aí, não é? É comum. Pelo menos abundante, diria eu. Sim, talvez. eu diria até que é a mais abundante das que nós temos por cá. Mas, apesar de ser abundante, há que referir que a espécie tem estado a diminuir de forma continuada ao longo das últimas décadas. Os números disponíveis, que não são muitos, porque infelizmente nos últimos 20 anos praticamente deixou de haver contagens publicadas, mas o CEMPA, que é o Centro de Estudos de Migrações e Proteção de Aves, que faz parte do atual ICNF, no final dos anos 70 ou início dos anos 80, começou a fazer contagens das aves invernantes nas nossas zonas úmidas e já no início dos anos 90 notava que o número de pilritos comuns no estuário do Tejo, que sempre foi historicamente a principal zona de invernada, que o número de pilritos comuns já estava a diminuir de forma continuada nos anos 80. Ainda assim, na primeira metade da década de 90, entre 92 e 95, o número total de pilritos comuns invernantes em Portugal foi de mais de 60 mil. Portanto, que torna, penso que é a limícola mais abundante no inverno. 60 mil. Mas 13 anos depois, 12, 13 anos depois, entre 2005 e 2007, já era apenas de 33 mil na média destes 3 anos. Portanto, caiu para pouco mais de metade. E esta tendência já vinha de trás. Portanto, parece estar a haver uma diminuição continuada da população invernante em Portugal. Em Espanha não é necessariamente assim, porque as contagens disponíveis sugerem que houve algumas flutuações ao longo dos anos. Mas nós não temos dados recentes que nos permitam comparar quer em Portugal, quer em Espanha, porque em Portugal as contagens depois de 2007, eu não sei se são feitas, eu vou ouvindo dizer que são feitas, mas desconheço qual é o grau de cobertura e qual é o detalhe, porque elas deixaram de ser publicadas. Portanto, há quase 20 anos que não há dados publicados de contagens de aves aquáticas, que eu acho uma pena. Acho uma pena porque, primeiro, isso era uma informação que interessaria ao público em geral, que se interessa por estas coisas, e em segundo lugar porque seria uma informação de grande importância em termos de conservação, para se poderem tomar. E já falámos disto várias vezes noutras conversas também, nos tempos que correm, é mais fácil até disseminar a informação do que era antigamente, não é? Obviamente, quando eu conheci o SEMPA e a equipa do SEMPA, eles faziam as contagens todos os anos e os relatórios eram publicados anualmente em papel. E eu tenho ainda comigo muitos desses relatórios antigos. Com custos associados, não é? Agora é muito mais fácil fazer com uma base numa internet ou uma coisa qualquer, uma página muito mais barato. É muito mais barato pôr a informação disponível, mas paradoxalmente isso não é feito. Faz-me muita pena, porque eu acho que era importante, numa altura em que tanto se fala de conservação da natureza, e das ameaças que pendem sobre as zonas úmidas e das espécies que estão a diminuir, eu acho que era essencial, e eu já comentei isto a propósito de outras espécies, eu acho que é importante não só fazer a monitorização, mas também divulgar o resultado dessa monitorização. E eu não tenho uma justificação, não consigo entender porque é que isso deixou de ser feito. Mas enfim, espero que no futuro essa situação possa ser alterada.
Aham. Estavas a referir a questão da evolução da população em Portugal e Espanha, mas esta espécie tem uma distribuição holártica e, como tal, vê-se pelo mundo inteiro. Também existe essa tendência no resto do mundo? Bem, pelo mundo inteiro não é bem assim. Elas de facto estão presentes no Velho Mundo e no Novo Mundo, mas praticamente só a norte do Equador. Portanto, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o pilrito das praias, que nós já falámos noutra ocasião e que até falámos até num webinário, o pilrito das praias nidifica no Ártico e depois espalha-se pelas costas do mundo inteiro até à América do Sul e à África do Sul e à Nova Zelândia e a muitos outros sítios. O pilrito comum não. Ele desce, também nidifica no norte da Europa e da América e na Groenlândia, e desce, mas desce até latitudes temperadas e praticamente não passa ao Equador. Por exemplo, na América eles nidificam no Canadá e no Alasca, descem até ao México. Na Europa descem para o Mediterrâneo, alguns descem até a África, mas é até ao Senegal, não vão abaixo do Senegal. Depois descem até à Península Arábica, às costas da Índia e ao sul da China. Portanto, de facto, eles estão presentes nos dois hemisférios, ocidental e oriental, mas não migram para tão longe como o pilrito das praias. Agora, em termos de população, esta espécie tem 10 subespécies, e de facto há algumas que ocorrem também no continente americano. Eu penso que aí há mais dados sobre a tendência populacional. Mas, enfim, o que eles dizem é que, com base nas contagens que eles fazem na altura do Natal, que as subespécies que ocorrem na América do Norte terão apresentado alguma diminuição. Mas eles próprios dizem no Birds of the World que é necessário fazer mais monitorização. Portanto, eles têm números mais detalhados que nós e mesmo eles dizem que é necessário monitorizar. No caso da Europa, eu não encontrei dados concretos, também não fui procurar muito a fundo, porque às vezes para certas espécies nidificantes nós podemos encontrar naqueles programas de seguimento de aves comuns nidificantes, mas isso é mais para os passariformes e para algumas rapinas, não tanto para as limícolas. Portanto, eu não tenho muitos dados sobre a tendência populacional na Europa. De qualquer forma, vale a pena referir que na Europa nós temos 3 subespécies e as 3 subespécies ocorrem em Portugal. E aqueles números que eu dei há pouco, dos 60 mil dos anos 90 e dos 33 mil em 2005, 2007, era para as populações invernantes, que são aquelas que são alvo de contagem. Portanto, as contagens são feitas em janeiro. Se ainda forem Elas feitas, continua a ser em não janeiro. nidificam cá. Não nidificam cá, porque eles só nidificam acima dos, mais ou menos, dos 55 graus de latitude norte. Portanto, eles, a distribuição desta espécie, deste pilrito como nidificante na Europa é essencialmente metade norte do Reino Unido, aliás, quase só na Escócia, eles abaixo da Escócia praticamente não há. Depois, Escandinávia, Finlândia, países bálticos, norte da Rússia, e depois ainda Islândia e Groenlândia. Eles cá aparecem no inverno, mas, e isto é algo que acontece muito com outras limícolas que nós também temos cá como invernantes, eles são invernantes, mas não são só invernantes. Há um grande contingente populacional que passa por cá em migração a caminho de África. Portanto, mas também há umas que vêm cá mesmo nidificar para aqui, ficar aqui. Não, é assim, uns vêm passar o inverno e voltam para o norte da Europa. Outros vêm de outras regiões, passam por cá no verão, a caminho da África, e depois vão invernar em diversos locais da costa africana, mas com destaque para um sítio que existe, que eu creio que já referi para outras limícolas, que é um local na Mauritânia que tem grandes condições para a alimentação de limícolas, que é o Banco d'Argan, que é uma zona costeira, mas com pouca profundidade, onde muitas limícolas se concentram no inverno. Ora, o que é que se sabe é que na Europa nós temos três subespécies diferentes. Temos o Calidris alpina, que é a subespécie nominal, e esta subespécie nidifica no norte da Escandinávia e na Rússia. Depois temos o Calidris alpina shinzi. O shinzi nidifica sobretudo em redor do Báltico, no sul da Escandinávia, no Reino Unido, na Islândia, há muitos na Islândia, e no sul da Groenlândia. E depois ainda há os Calidris alpina árctica,
que, como o nome indica, são do Ártico, e esses nidificam no nordeste da Groenlândia. Os árticas são menos comuns, mas passam por cá. Sabe-se que passam por cá e vão invernar na África Ocidental. Os Shinzi vêm destes países que eu disse, tanto Reino Unido, Islândia e Báltico, e passam por cá muitos também a caminho da África. Alguns ficam para invernar, não todos. E depois os calídeos alpina-alpina, que vêm do norte da Escandinávia e da Rússia, esses são a maioria dos que nós temos cá no inverno. Como é que eles se distinguem? À vista é praticamente impossível, eles são muito parecidos na plumagem, mas já tem havido programas de anilhagem, e nos programas de anilhagem normalmente fazem-se umas medições do bico e das asas e das patas, do tarso, e através destas medidas, que são as biometrias, é possível perceber a que subespécie pertencem os indivíduos capturados. E então estes estudos permitiram saber que durante o inverno os que nós temos cá são, efetivamente, na maioria, dos calídeos alpina, da subespécie nominal, mas que no Algarve aparentemente podem invernar alguns Shinzi. Mas que em março a maioria dos alpina foram-se embora, lá para os seus territórios de nidificação, e começam a aparecer muitos Shinzi. E em abril e maio nós temos sobretudo calídeos alpina Shinzi, e com uma pequena percentagem de ártica, são os tais que vão para o nordeste da Groenlândia. Portanto, por exemplo, houve um estudo que em 161 exemplares capturados em maio de 93, chegou-se à conclusão que 154 era Shinzi e 6 eram ártica e só um alpina-alpina, que são os tais invernantes. E depois de julho a setembro voltamos a ter muitos Shinzi, que estão a caminho da África, e que mais tarde os Shinzi desaparecem ou ficam poucos e aparecem novamente os alpina-alpina que vêm para invernar. Portanto, isto para dizer o seguinte: embora nós possamos ver pilritos comuns ao longo da maior parte do ano, há uma grande rotação de indivíduos e as subespécies não são sempre as mesmas. Portanto, aparecem muitos de passagem e outros diferentes, com origens diferentes, que vêm cá para invernar. Portanto, há uma dinâmica muito complexa envolvendo diferentes populações e diferentes subespécies. Se nós virmos o calendário, digamos assim, das observações no WebEarth, até se vêem observações desta espécie praticamente o ano inteiro. Sim, é verdade. E aí, quando nós olhamos para essas barras que têm observações o ano inteiro, podíamos ficar com a ideia errada que a espécie está por cá em igual quantidade o ano todo. Não está. O que acontece é que em junho, final de maio, junho, início de julho, há muito poucos. Ou são imaturos que ficaram por cá, ou são adultos não reprodutores, que ficam nas zonas de invernada. Acontece com muitas outras limícolas e com gaivotas, ou então podem ser os chamados reprodutores falhados. Imagina, uma ave que foi para os seus territórios de nidificação, não se conseguiu reproduzir porque não encontrou parceiro, ou tentou-se reproduzir e o ninho foi destruído. Às tantas pensam, já não estou aqui a fazer nada, vou-me embora. Portanto, o conceito de reprodutores falhados muitas vezes são indivíduos que não levaram o processo de reprodução até ao fim e então regressam mais cedo dos seus territórios de origem. Pode haver uma mistura destas situações. Portanto, o que se sabe é isto. E já agora gostava de referir que, portanto, esta é uma espécie que tem sido bastante anilhada e há muitas recapturas, e que na Península Ibérica já se conhecem mais de 570 recapturas de pilritos comuns com anilhas estrangeiras. Portanto, aqui estou a incluir Espanha também, Portugal e Espanha, e que a grande maioria tinham sido anilhados como adultos ou como juvenis já voadores, portanto, possivelmente aves em migração, mas que há pelo menos 3 casos de indivíduos anilhados nos locais de nidificação, portanto, crias no ninho, com origens na Islândia, na Grã-Bretanha e na Polónia. Mas que a maioria, então, das recapturas que envolvem aves adultas são da Fino-Escandinávia. Fino-Escandinávia é um termo que nós usamos para nos referirmos ao conjunto de Finlândia mais Escandinávia, porque a Finlândia, ao contrário do que muita gente pensa, a Finlândia não faz parte da Escandinávia. Portanto, nós temos Fino-Escandinávia para nos referirmos àquele conjunto dos países nórdicos. Então, 37% das recapturas eram da Fino-Escandinávia, 33% do Reino Unido. Portanto, estes dois conjuntos representam cerca de 70% do total. Depois uns quantos da Alemanha, da Polónia e do leste da Europa, incluindo Rússia, Ucrânia e ainda 11 da Islândia. Portanto, estas são as diferentes origens das aves anilhadas que foram recapturadas na Península Ibérica. Olhando para este, ou seja, tendo em consideração a nossa conversa, em particular aqui a questão do declínio ou da redução na população, e olhando para
o Estatuto de Conservação, há aqui, digamos, alguma informação. Eu sei que já referimos isto várias vezes, que a nossa lista vermelha refere-se essencialmente a espécies nidificantes, mas também refere algumas das invernantes, e a Calidis alpina está cá referida e aparece como least concern, portanto, um pouco preocupante. Como é que é a situação em termos de Espanha e do resto do mundo? Eh, Tem a mesma Bom, categoria ou ele falta está qualquer pouco coisa? preocupante a nível global, a nível europeu e a nível de Espanha. Em Espanha, os dados, portanto, a nível global, porque é uma espécie muito abundante, e embora esteja a diminuir em algumas zonas, não é claro que esteja a diminuir por todo o lado. Na Europa, penso que a situação será semelhante, mas não vi dados de tendência para a Europa. Em Espanha, os dados que eu consultei dizem que tem havido flutuações, mas que a população pode atingir os 100 mil indivíduos em certos anos. Em Portugal, pois em Portugal ele também está como um pouco preocupante, embora eu fique com aquela sensação de que ele foi metido como pouco preocupante porque é uma espécie razoavelmente abundante e que não se teve em conta o facto de estar a haver aqui uma diminuição que já dura há várias décadas, que noutras espécies foi suficiente para as colocarem vulnerável ou em perigo. Portanto, eu... Desculpa lá interromper, mas eu estava aqui a consultar a red lista do IUCN, e pelos vistos a situação desta ave foi reavaliada em março de 2024 e aparece como quase ameaçada. Olha, isso é uma novidade, porque efetivamente, ainda bem que referiste isso, porque a lista vermelha foi publicada no final de 2023 e ainda tinha a espécie, na altura ainda tinha o estatuto de ameaça como estando pouco preocupante, mas efetivamente o que acontece na IUCN, a IUCN, para quem não sabe, é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é quem atribui os estatutos de ameaça para os organismos selvagens e que no caso das aves é feito também em conjunto com a BirdLife International. Efetivamente, ele estava pouco preocupante até 2019 e em 2024 foi revisto e foi colocado em quase ameaçado. Portanto, a Portanto, é justificação é uma que coisa esta... recente, não é? É recente, sim. E eles dizem que a justificação para colocar em quase ameaçado é que houve um declínio moderadamente rápido, de acordo com monitorizações recentes, que há alguma incerteza quanto à taxa de redução, mas que se imagina que cai entre os 20% e os 29% ao longo de 3 gerações. Portanto, 20% a 29% é um bocado. E que, embora a população seja grande, dada esta taxa de diminuição, eles colocaram em quase ameaçado. O que eu ia dizer, e que tem a ver com isto, é que me parece que em Portugal a situação de redução é algo desta magnitude, porque também, embora os valores das contagens sejam parciais e os dados sejam antigos, eu penso que está a haver uma redução e penso que com base nessa redução possivelmente também se justificava um quase ameaçado. Porquê que mantiveram em pouco preocupante? Eu não sei, até porque a lista vermelha para as espécies pouco preocupante não dá qualquer tipo de explicação, ela só é dada para as espécies que estão noutras categorias, mas temo que, neste caso, por ausência de informação, por causa de não haver estas contagens publicadas, se tenha presumido que está tudo bem, e pode não estar tudo bem. Pode efetivamente continuar a haver um declínio, e eu acho que quando está a haver declínios continuados, obviamente que a atribuição de uma categoria diferente, pouco preocupante, nem que seja o quase ameaçado, é um primeiro sinal de alerta para se monitorizar. Portanto, eu acho que neste caso pode efetivamente a situação não ser aquela que o Estatuto de Ameaça atual deixa transparecer. Mas enfim, portanto, olha, resta-me deixar o apelo de que as contagens sejam publicadas, porque eu acho que isto era informação útil e importante. Sem dúvida. Gonçalo, vamos terminar esta conversa. Agradeço a todos os que nos ouviram e ao Gonçalo por partilhar aqui o seu conhecimento connosco e despedimos até à próxima. Obrigado, Zé. Até à próxima conversa.